Olá, sejam bem-vindos ao canal Contando Histórias com Raquel Schuder. Se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Vamos continuar a leitura do livro Sete Necessidades Básicas da Criança, autor John Drescher, editora Mundo Cristão. Capítulo 1. As crianças precisam de um sentido de significado. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 5 a 7. 3 crianças em idade pré-escolar brincavam juntas. Durante algum tempo a brincadeira manteve-se animada, com bastante interesse em comum. A seguir, 2 delas se afastaram, ignorando a terceira. Pouco tempo depois, a que ficou sozinha gritou: Estou aqui, vocês não estão me vendo?" Embora a menininha não pudesse filosofar sobre a sua reação nem analisá-la psicologicamente, ou mesmo expressá-la de modo teológico, ela manifestou uma necessidade universal. Ela queria ser notada e reconhecida como uma pessoa de valor. Um sentimento sadio de valor pessoal é básico. É praticamente impossível viver se sentirmos que não temos valor ou se não gostarmos de nós mesmos. O indivíduo que julga ser ninguém irá contribuir pouco para a vida. Isso precisa ser enfatizado neste ponto, porque o grande mal dos sentimentos de inferioridade começa cedo na vida. Os seres humanos necessitam ser notados, apreciados e amados como são, caso queiram ter um sentido de significado. Certo dia, um grupo de crianças do ensino fundamental foi conhecer uma leiteria. No final da visita, o professor perguntou: Alguém quer fazer perguntas? Uma mãozinha levantou-se. Você viu minha camisa nova? A criança busca atenção assim. Se não for notada quando expressa o comportamento certo, ela poderá buscá-la derramando leite, jogando coisas no chão ou de formas destrutivas. Alguém sugeriu muito bem: umas palmadas são preferíveis à indiferença. A criança pode não comer adequadamente por ter aprendido que se ficar protelando, os pais irão preocupar-se com ela e isso é agradável. Ignore suas táticas e antes de muito tempo ela comerá normalmente de novo. A criança pode ter crises de raiva e estragar os brinquedos de outra só para chamar atenção. Outra pode gritar e berrar em lugares determinados a fim de ser o centro de interesse. Se tal comportamento terminasse na infância, talvez pudéssemos suportá-lo e não nos preocupar com esses poucos e curtos anos. Mas o jovem que não adquiriu sentido de significado corre em alta velocidade com o carro, deixando marcas de pneu na estrada, chama atenção pelas suas roupas e modos de falar, bem como de inúmeras outras maneiras. Os adultos também chamam a atenção para si e desejam ser reconhecidos como pessoas, mas no geral de maneira menos visível, como mostrar algo que fizeram ou algum lugar que visitaram. Os adultos procuram dominar a conversa, vestir-se de modo chamativo, exigir cargos de liderança ou empenhar-se como loucos para obter uma honraria ou diploma, merecido ou não. Como essa necessidade básica de significado pode ser satisfeita na vida de uma criança? Algumas vezes começamos com suposições erradas. 3 suposições falsas. A primeira suposição falsa é de que o relacionamento pai-filho tem prioridade sobre o relacionamento marido e mulher. O Dr. Alfred Nesser, da Escola de Medicina da Universidade de Emory, adverte contra os lares orientados de acordo com a criança. O elemento mais significativo na dissolução de casamentos duradouros talvez seja uma consequência de viver no século da criança, diz ele. Os relacionamentos pai-filho têm sido enfatizados de tal forma por várias décadas que, por causa da criança, as prioridades marido e mulher são muitas vezes postas de lado com facilidade. Depois da chegada do primeiro filho, um verdadeiro teste tem lugar. Irá a mãe privar o marido de tempo e amor por causa do filho ou continuará dando ao marido prioridade? Nas palavras de um marido:
Eu tinha uma excelente esposa até que nosso primeiro filho nasceu. Depois Maria tornou-se mais mãe do que companheira. É bom lembrar que o casamento é permanente enquanto a paternidade é passageira. Uma vez que o casamento começa e termina com duas pessoas, a preocupação maior é manter o relacionamento da melhor forma possível. Quando isso acontece, o relacionamento com a criança tende a desenvolver-se de maneira satisfatória. Louis Termans escreve: se a mulher não amar mais o marido do que os filhos, tanto os filhos como o casamento estão em perigo. Quando o marido tem a certeza de que o amor da esposa não diminuiu, ele no geral se dispõe a ajudar nos cuidados com os filhos e a fazer sua parte nos trabalhos domésticos. Nada é mais importante para a felicidade de uma criança, bem como para seu sentido de significado, do que o amor dos pais um pelo outro. Não existe nada de melhor para dar ao filho um sentido de significado do que permitir que ele observe e sinta a proximidade e dedicação de seu pai e sua mãe. Os pais devem gastar mais tempo e esforçar-se mais para o desenvolvimento de suas personalidades e relacionamentos. Se os pais estiverem felizes, essa felicidade é transmitida à criança. Isso não resulta só em um bom comportamento, mas no sentido de valor pessoal. Os pais devem mostrar afeição e amor um pelo outro na frente dos filhos. O pai deve chamar a esposa pelo nome e não de mãe. Deixe essa palavra para os filhos. A falta de afeição entre os pais é a maior causa de delinquência que conheço, afirma o juiz Philip Gilliam. Os pais devem gastar tempo e esforço extra cultivando seu relacionamento como marido e mulher. Quando os pais enriquecem sua vida conjugal, estão ao mesmo tempo enriquecendo a vida dos filhos e eles podem sentir isso. Uma segunda suposição falsa é de que a criança tem o direito de ser o centro das atenções. Com frequência, tudo é feito para beneficiar ou satisfazer os desejos da criança. O resultado são crianças egocêntricas. Se não conseguirem o que desejam, provavelmente irão reagir, rebelar-se ou fugir de casa. O que posso ganhar? Em lugar de o que posso dar, torna-se um estilo de vida. Jim Laird escreve: quase todos nós queremos o amor de nossos filhos acima de tudo e sentimos que isso representa uma prova de que estamos sendo bons pais. No passado, a maioria dos pais desejavam principalmente respeito por parte dos filhos, o que tornava as coisas bem mais fáceis. Eles não temiam desagradar momentaneamente os filhos ao reforçar a disciplina. Uma revolução psicológica está tendo agora lugar em nossos lares. Os pais sentem o peso de uma responsabilidade que provoca neles um sentimento de culpa. Tomaram conhecimento do relacionamento emocional complexo que existe entre pai e filho e estão pensando em termos de causa e efeito psicológicos. Nós que somos pais, fomos levados a crer que tudo o que dizemos e fazemos em relação a nossos filhos terá um efeito duradouro para o bem ou para o mal. Como resultado, muitos dentre nós nos tornamos constrangidos, embaraçados, temerosos. A primeira geração de pais paralisados que estão permitindo que seus filhos tomem as rédeas. As crianças não devem ser o centro, o ponto focal da família. O centro correto é o relacionamento marido-mulher. Uma terceira suposição falsa é de que a criança deve ser empurrada o mais rapidamente possível para o desempenho de papéis mais amadurecidos. Temos uma terrível dificuldade em permitir que as crianças sejam crianças. Aos 3 meses escolhemos brinquedos com que os pais gostam de brincar. As crianças de 3 anos ganham trens elétricos. Muitos triciclos ficam meses esperando um motorista que ainda usa fraldas. Vestimos as crianças de 5 anos de beca para receber o diploma da pré-escola. Um menininho declarou: "Tirei o diploma e ainda não sei ler." As meninas que ainda preferem brincar com bonecas são levadas a cursos de dança. Nós frustramos os garotinhos quando arranjamos pares para eles no primário. Fazemos que tenham cargos oficiais e os colocamos em comitês antes que saibam o que isso significa. Nós os vestimos como adultos. No futebol, queremos que se desempenhem como profissionais antes que seus quadris cresçam o bastante para segurar o calção do uniforme ou que suas mãos possam segurar a bola.
Nós os empurramos para a leitura quando ainda preferem amontoar blocos. Por quê? Porque muitos pais querem realizar-se por meio dos filhos. Querem que os filhos experimentem e obtenham coisas que foram negadas a eles. Os filhos se tornam uma projeção do seu ego. Mas ao forçá-los a desempenhos prematuros, eles geram sentimentos de frustração e incompetência. As 4 áreas principais em que se espera que os filhos excedam são a beleza, a inteligência, o esporte e os bens materiais. A criança constantemente pressionada para igualar-se, ser superior ou exceder nessas coisas, em lugar de ser ela mesma, sofrerá por isso. Os sentimentos de inferioridade, que surgem devido ao grande esforço para alcançar a superioridade, se desenvolvem rapidamente. Forças destrutivas. Certo indivíduo lembra vivamente que toda vez em que havia visitas em sua casa quando era criança, os pais costumavam mostrar as fotografias de seu irmão mais velho. Vejam como era bonito, eles exclamavam a respeito do irmão, mas ninguém mostrava as fotos dele. O irmão sempre parecia fazer tudo certo, sendo inteligente e bem vestido, enquanto ele sempre parecia estar em dificuldades. O irmão mais jovem sentia que os pais o procuravam apenas quando alguma coisa parecia quebrada. Certa noite, eles o encontraram soluçando no quarto por pensar que ninguém o amava. Ferir o autorrespeito de uma criança pequena desse jeito é pior do que bater nela e deixar cicatrizes indeléveis. Um pai disse ao filho: "Não sei o que vai acontecer com você. Acho que ninguém vai lhe dar emprego. Você nunca será nada na vida." Se uma criança ouvir isso repetidamente, jamais será nada. Começará a acreditar nisso. Se não conseguir ser bem-sucedida, a culpa não será inteiramente sua. Uma grande parte da responsabilidade deve ser atribuída ao pai, que ao roubar do seu filho seu autorrespeito, o priva também de uma qualidade dada por Deus, que é uma das maiores forças da personalidade. Da mesma forma, o ridículo, o sarcasmo, a zombaria e o desprezo pela criança produzem sentimentos de inferioridade que devem ser evitados. A mente dela pode ser prejudicada e suas emoções feridas no momento de ira de um dos pais. Quando esses sentimentos são reprimidos e interiorizados, podem resultar em problemas emocionais graves mais tarde na vida. Até o fato de rir quando uma criança pronuncia mal uma palavra ou comete algum erro pode levá-la à desonestidade e à mentira, a fim de proteger seu autorrespeito. Adequação, identidade própria e valor pessoal. Os sentidos de adequação, de identidade própria e de valor pessoal estão relacionados a essa necessidade básica de significado. É interessante observar como essas percepções se desenvolvem. O sentido de adequação começa bem cedo na vida da criança. Acredita-se que essa percepção seja estimulada em grande parte pelas atitudes do pai de mesmo sexo dela. O menino desenvolve seu senso de capacidade de fazer as coisas por meio da afirmação dos incentivos e das atitudes de seu pai. A menina desenvolve boa parte de seu senso de capacidade e realização a partir de sua mãe, através da confiança, do incentivo e das palavras de afirmação que a mãe lhe oferece. A menina desenvolve o senso de que pode fazer bem as coisas e de que seus esforços são válidos. O sentido de identidade própria também começa cedo. A criança adquire essa percepção de exclusividade e de ser única no mundo, principalmente por meio do pai de sexo oposto ao dela. A relação da mãe com seu filho tem muito a ver com a identidade própria dele, e a relação do pai com sua filha tem enorme importância em relação a qual tipo de identidade própria ela vai ter. O valor pessoal surge em grande parte de uma profunda sensação de "eu sou amado", "eu sou valorizado" e "gostam de mim exatamente como eu sou". A confirmação disso na criança vem do pai e da mãe quase na mesma medida. Para desenvolver uma sensação saudável e útil de valor pessoal na criança, os pais precisam expressar amor sem reservas um para o outro e para o filho. Adotadas no trabalho prático, as seguintes sugestões positivas podem ser de grande ajuda. Como construir um sentido de significado? Vejamos agora o lado positivo. 1. Sua atitude como pai em relação a você mesmo é básica e afetará a autoestima de seu filho.
Se você, como pai, tem um sentido de dignidade e valor, transmitirá isso a seu filho. 2. Deixe que seu filho ajude em casa. Crescer é ser necessário. Deixe que eu faço, começa cedo. A tentação é afastar a criança e fazer você mesmo. Mas a criança pequena gosta de ajudar e precisa de experiências significativas para aprender a ser responsável. De que outra forma uma criança aprenderá a fazer doces, pintar a cerca ou pregar pregos? Elogiar a criança desde cedo, quando ela faz pequenos serviços, dá-lhe uma sensação de significado. Mais tarde, as tarefas diárias produzirão um sentimento de realização habitual. Bruno Bettelheim escreve: a convicção sobre o próprio valor só pode resultar do sentimento que a pessoa tem de que seu trabalho é importante e que ela se desempenha bem nele. Deixe então que a criança ajude. Evite a frase penosa: você não pode fazer isso. 3. Apresente seu filho a outros. Um amigo meu, que é editor, viajou pelo país a serviço de uma revista para a juventude. Ele contou-me que quase sempre podia prever o clima do relacionamento entre os jovens e seus pais ao observar se estes apresentavam seus filhos a ele pelo nome. O nome é muitíssimo importante para a criança, bem como para o adulto. Quando os pais ou outras pessoas consideram a criança digna de ser apresentada pelo nome, isso contribui para que ela desenvolva um senso de dignidade. 4. Deixe que a criança fale por si. Nós, muitas vezes, humilhamos uma criança falando por ela. É grosseiro por parte dos pais responderem uma pergunta feita à criança. Tive a ocasião de ouvir perguntas feitas a estudantes universitários respondidas pelos pais. Por exemplo, como está indo a faculdade? E o pai responde: ele está indo muito bem, é a primeira da classe. Ou, ele entrou na equipe de futebol. Num grupo de conselheiros para a juventude, foi dito que são os pais que geralmente falam quando o jovem é levado para uma entrevista. Essa é, sem dúvida, uma grande parte do problema. Por que os pais falam pela criança, minando seu autorrespeito e diminuindo seu significado? Por que pais não respeitam a criança como uma pessoa e querem afirmar a própria importância? Ao fazer isso, eles advertem a criança de que ela é insignificante e desqualificada para falar por si. 5. Dê à criança o privilégio da escolha e respeite suas opiniões sempre que possível. A personalidade se desenvolve à medida que se tomam decisões. As crianças devem ter muitas oportunidades para escolher, aprendendo a viver com os resultados de suas decisões. Certos assuntos exigem a decisão dos pais, como é natural, mas diversas escolhas não têm nenhum significado moral ou eterno. Quando permitimos que a criança faça a escolha, nós lhe damos um sentimento de significado. 6. Passe tempo com seu filho. Quando os pais não dão atenção ao filho, este exigirá atenção de modo desagradável, tal como choro sem motivo, brigas e outros padrões negativos de comportamento. Um menino pequeno ficou olhando o pai encerar o carro e perguntou: papai, o seu carro vale muito, não é? É verdade, respondeu o pai. Ele custou caro. Vale a pena cuidar dele. Quando tiver de vendê-lo, posso receber mais se estiver bem cuidado. Depois de refletir um pouco, o menino disse: pai, acho que eu não valho muito, não é? Nós transmitimos a nosso filho um senso de autorrespeito quando reservamos um tempo para ouvir suas preocupações, quando baixamos o jornal que estamos lendo para dar-lhe atenção, quando olhamos em seus olhos ao falar conosco. Outro menino aproximou-se do pai que lia o jornal. Ele tentou mostrar-lhe um pequeno arranhão que fizera na mão. Aborrecido com a interrupção, o pai, ainda olhando para o jornal, respondeu: não posso fazer nada por causa disso, posso? O pequeno respondeu: pode sim, papai. Você pode dizer, coitado. Uma mulher contou que seu filho pequeno aproximou-se dela durante 2 dias, reclamando de uma bolha no dedo. A cada vez ela lhe disse: você precisa ter mais cuidado para não se machucar, mas não examinou a mão dele. Antes de deixá-lo com uma babá para participar de uma conferência sobre problemas de relacionamento entre pais e filhos, ela finalmente parou para olhar a mão do menino.
Imediatamente percebeu que ele precisava de cuidados médicos, pois uma farpa que entrara no dedo da criança tinha provocado uma infecção. Desejou ter prestado antes atenção ao problema do filho. 7. Encoraje o sentimento de dignidade e importância, confiando ocasionalmente a seu filho coisas que lhe causem surpresa. Há algum tempo, minha irmã e sua família vieram visitar-nos. Onde está o Jerry? Todo mundo queria saber. Seu filho de 14 anos não viera com eles. O pai respondeu: Nós os deixamos em casa para providenciar a venda de um trator. Ficamos espantados com a ideia, mas os pais de Jerry estavam completamente tranquilos e que sentimento de valor o rapazinho deve ter tido. Certa família colocou o nome dos filhos adolescentes de 13 e 15 anos na conta conjunta. Por que não? Perguntou o pai. Devo confiar mais nos banqueiros do que em meus filhos? As crianças ficam mais responsáveis e se desempenham melhor quando mostramos confiar nelas. Confiança por meio de coisas que até possam surpreendê-las irá ajudá-las a ter um senso de dignidade e valor, algo básico para a vida. Um dos maiores presentes que você pode dar a seu filho é ajudá-lo a gostar de si de forma saudável. Pesquisa sobre significado para os pais. Marque na lacuna apropriada, verdadeiro, V, falso, F ou habitualmente, H. 1. Passo algum tempo com meu filho sempre que estou em casa. 2. Dou a meu filho responsabilidades especiais para provar que confio nele. 3. Não tento forçar meu filho a ter um comportamento para o qual não esteja preparado. 4. Apresento meus filhos às visitas pelo nome. 5. Acredito que o relacionamento marido e esposa tem prioridade sobre relacionamento pais-filhos. 6. Como pais, mostramos afeição um pelo outro na frente dos filhos. 7. Permito que meus filhos me ajudem a fazer as coisas. Para discussão. Discuta as ocasiões de que se lembra quando o relacionamento pai-filho teve prioridade sobre o relacionamento marido-mulher. 2. Até que ponto os pais têm liberdade de mostrar afeto diante dos filhos? 3. Dê exemplos de sua experiência das ocasiões em que forçou seus filhos a terem um comportamento para o qual não estavam preparados. 4. Discuta a declaração: os sentimentos de inferioridade surgem do impulso em busca da superioridade. 5. Você acha que existe qualquer justificativa para um pai ou mãe responderem pelo filho? 6. Quais são algumas das coisas que poderia confiar a seu filho a fim de surpreendê-lo e mostrar sua confiança nele? 7. Quais são alguns dos modos com que crianças de diferentes idades procuram afirmar-se a fim de mostrar seu senso de valor? No próximo vídeo, começaremos a leitura do capítulo 2,